Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR com a prova de Bristol. O automobilismo brasileiro da Stock Car começa com a prova de Curitiba. Uma entrevista com Raul Boesel. E como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Kyle Busch mostra o domínio em Bristol vencendo mais uma. Kyle Edwards na segunda posição, Jimmie Johnson ficou em terceiro, seguido pelo Matt Kenseth. E a surpresa da corrida, Paul Menard na quinta posição. Sérgio Lago, eu estou literalmente decepcionado com o Kyle Edwards. Eu estou bastante satisfeito com o Kyle Busch, Roberto. Ganhou 2 provas consecutivas, aliás 5 agora em Bristol. Ganhou a Nationwide, ganhou também a Sprint Cup. E eu acho que foi uma prova interessante. A gente teve a questão dos pneus, foram usados os pneus que seriam para Fontana devido a um problema da Goodyear, pneus do lado direito. Agora, o que eu achei interessante da prova, Roberto, é que teve momentos que pouca coisa aconteceu. Parecia ali que ia ficar entre o Jimmie Johnson e o Kyle Busch. Realmente acabou ficando com o Kyle Busch. Mas no final tivemos emoção. Acho que, para mim, isso foi o mais importante. Foi emoção no final da prova. Kyle Edwards tentando chegar em Kyle Busch e o Jimmie Johnson ali atrás dos dois. Kyle Edwards, depois da entrevista, falou que deveria ter dado toque. Depois da entrevista, na hora da entrevista, depois da corrida, não adianta mais. Ele passou pelo menos umas 10 voltas mostrando, na minha opinião, ele tinha mais velocidade que Kyle Busch. Kyle Busch fez o trabalho dele, segurou a primeira posição, não abriu em momento nenhum para Kyle Edwards. E Kyle Edwards deveria dar o toque. Eu já não digo tirar da corrida, porque já passou aquela época, no fim da prova já não faz mais isso, não se paga dívidas. Agora, o bump and go, tão característico de Bristol, na minha opinião, ficou devendo. Outra vez fiquei decepcionado com o Kyle Edwards. E a grande surpresa da corrida, para mim, Paul Menard. Que corrida que fez Paul Menard. Fez uma boa prova, chegou a liderou várias voltas Paul Menard e acabou chegando na quinta posição, creio, um top 5 para ele. E está fazendo uma boa campanha. Isso, e o que mais me impressiona é que foi o melhor resultado dele até agora, mas ele vem obtendo bons resultados. Não é que isso tenha acontecido, uma corrida aconteceu, ele chegou na frente. Né? Ele tem andado bem com esse equipamento de Richard Childress. E outro piloto que me surpreendeu, Roberto, foi o Kevin Harvick. Não por ter chegado na frente, mas depois daquele acidente eu realmente não acreditei que ele fosse se recuperar e chegar entre os 10 primeiros. Ele chegou num sólido 6º lugar. Ele estava andando bem antes, mas a parte de trás do carro dele ficou bem destruída. E mesmo assim ele conseguiu chegar lá. A equipe de Richard Childress com esses 2 pilotos está agora começando a dar o ar de sua graça. Vamos acompanhar depois dessa corrida de Bristol a nova tabela de classificação. Kurt Busch continua na primeira posição. Kyle Edwards é o segundo colocado com apenas 1 ponto de diferença em relação ao líder. Tony Stewart é o terceiro colocado, Ryan Newman na quarta posição, Paul Menard o quinto colocado e o Buschinho conseguiu já a 6ª posição, Jimmie Johnson entre os 10 primeiros, assim como o Pablo Montoya, que continua sobrevivendo, mas o gordito tem os seus dias contados na tabela dos 10 melhores. Eu não vou nem discutir isso, vamos ver quando chegarmos no final do campeonato. Acho que o Montoya vem vindo bem, teve um problema de freios, ele deve competir bem na próxima prova em Fontana, o problema de freios não, o problema de pneus, e eu acho que ainda é muito cedo para contar o Montoya forte, fora dos 12 primeiros. De qualquer maneira, dos 10 primeiros agora com a nova regra. De qualquer maneira, acho que boa surpresa, Roberto. Primeiro, o Paul Menard. Eu acho que a gente falou do Paul Menard antes da corrida, aparecendo na 5ª posição e grudado no Tony Stewart e no Ryan Newman. Termina sendo o melhor piloto até agora da equipe de Richard Childress. Eu, pelo menos, esperava bastante da equipe de Richard Childress desde o começo da temporada. O meu favorito continua sendo o Kevin Harvick. Aliás, Kevin Harvick, a gente já falou que ele se saiu bem em Bristol, mas eu gostei bastante da entrevista dele depois da corrida. Bastante calmo, dizendo que a equipe dele é uma equipe campeã. Eles mostraram isso hoje, se recuperaram muito bem do que tinha acontecido, daquele acidente que aconteceu, e ele muito calmo. E eu volto a repetir, Kevin Harvick, quando está calmo, é o piloto mais perigoso da NASCAR, gostei bastante, mas por enquanto, o melhor piloto daquela equipe é Paul Menard, 5º colocado na tabela. Exato. E outro destaque nessa tabela é o Dale Earnhardt Jr. O Dale Earnhardt Jr. se mantendo consistente entre os 10 primeiros e fez uma bela prova de recuperação. Ele acabou se mantendo e se manteve na tabela. Então isso é que é importante para o Dale Earnhardt Jr. Muito melhor o Dale Earnhardt Jr. nesse início de ano do que no início do ano passado, porque ainda falta muito. A gente mal terminou a 4ª prova. São 26 para definir os que vão para o Chase, mas estou satisfeito de ver o Dale Earnhardt Jr. Eu me pergunto, quem sabe teremos um Chase aí com Paul Menard, Dale Jr. e Juan Pablo Montoya, por mais que você não leve fé. Mas seria interessante que muita gente boa... Dos rotos. Não importa, muita gente boa ia ficar de fora.
ou muita gente do ano passado ia ficar de fora. Eu acho isso interessante, essa variação. Eu estou torcendo. E Sérgio, o que falar da importância que a NASCAR deu às vitórias esse ano? O Kyle Busch, com uma vitória, agora em Bristol, subiu na tabela, é o 6º colocado, portanto, importa muito mais. Pode ser psicológico ou não, mas Kyle Busch venceu, já faz parte dos 6 primeiros. Um piloto que tira um péssimo resultado, cai fora dos 10 melhores. Está muito bom esse sistema de pontuação. Assim como o Kyle Busch estava na frente, eu creio que ele era o segundo, ele era o primeiro antes de Las Vegas. Teve um problema, terminou lá atrás, caiu, não ficou nem entre os 10 primeiros. E agora pula para 6º. Quer dizer, ele não estava nem entre os 12 primeiros, agora pulou, está em 6º. Então, essa é a variação. Os pilotos têm que tomar muito cuidado, principalmente não ter maus resultados. E falando nisso, na tabela ainda, embora não esteja entre os 12 primeiros, esteja longe dos 12 primeiros, o Jeff Burton. O Jeff Burton, que ficou no Chase ano passado, está mal das pernas. Mais uma vez, um péssimo resultado para ele. E ele corre perigo até de ficar fora dos 35 primeiros, eventualmente. Eu acho que essa começa a ser a preocupação do Jeff Burton. Esquece a tabela dos 10 melhores, esquece o Chase, começa a se preocupar em não ter que classificar-se todas as corridas para participar da prova no domingo. E falando em consistência negativa do Jeff Burton, tem o outro lado do arco-íris, o outro lado da moeda, o líder da temporada, o Dodge, a consistência de Kurt Busch, a consistência da Dodge. O único piloto até agora, Sérgio, que fez todas as provas, terminou todas as provas entre os 10 melhores e, fato importante, terminou todas as provas. Achei que eu ia falar isso, Roberto, mas tudo bem. Parabéns para o pessoal da Dodge, 10 para o Kurt Busch. E acho positivo que ele esteja à frente. E o Cal Edwards também acho positivo, está um pontinho ali atrás também mostrando a boa fase do Cal Edwards. Vamos agora acompanhar a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. Camilo Cristófaro, o as de Canindé, fez dupla com Eduardo Celidônio em 1966. O triunfo deles na corrida marcou a última vitória das carreteiras nas 1000 milhas. A corrida de longa duração realizada em Interlagos, o principal autódromo do Brasil, denominada 1000 milhas brasileiras, realmente é o nosso maior clássico, mesmo tendo havido em alguns anos uma interrupção, mas é uma grife, é um nome e perdura até os nossos dias. Esse Carmanguia Porsche Tacon também participou, não é por outra razão que conserva ainda aí no dispositivo de iluminação noturna. Agora, com o início dessas 1000 milhas, em 1956, se observa uma evolução que ao longo das décadas e que acaba se destacando pós-período das carreteiras, os carros de produção nacional. Em 1967, a vitória foi de Luiz Pereira Bueno e Luiz Terra Smith, a bordo do Interlagos Mach 1. Esse triunfo marcou a primeira vitória de uma equipe de competições, a Willys Overland. O triunfo de Luizinho marcou também o final da sequência das 1000 milhas, que durou 11 anos desde sua criação. Logo após o intervalo, o começo da temporada do automobilismo brasileiro com a prova de Curitiba na Stock Car.